Bom dia. Shalom, shalom. Que Deus abençoe seu dia. Amém. Nessa segunda-feira, nesse dia 23 de fevereiro, ou melhor, dia 6 de Adar de 5.786. Olha que data profética, dia 6, dia de conexão. Amém. Então, em nome de Cristo Jesus, quero declarar sobre a sua vida uma semana de conexão junto ao Senhor, de revelação do céu sobre a nossa vida. Aleluia. Um tempo de Adar. Quem está assistindo as lives, quem viu o culto ontem, né? Tem assistido aí. Vocês vão entender que esse é o tempo profético que o Senhor declarou, que o Senhor liberou e preparou para as nossas vidas, para conexão, para a nossa geração, amém? É tempo de mudança de sorte, mudança de decretos de morte para a vida, né? De choro para alegria, de luto para festa, celebração e vida. Então, em nome de Jesus, que você possa entrar nesse mês profético, amém, usufruir, desfrutar das bênçãos que já foram liberadas a nós, a Deus. Em nome de Yeshua amém, HaMashiach, o nosso amém. Messias. Amém? Amém. Amém. Ó, todo mundo falando que ontem foi uma bênção o culto. Amém. Foi lindo, né? Foi maravilhoso, uma palavra profética, uma palavra de alinhamento. Aliás, todos os dias tem sido, né? Esse café com princípios tem sido uma bênção, né? Quantas palavras, quantos ensinamentos. Glória a Deus. Amém. Oh, até bom saber, né? Todo mundo falando assim, ai, amém, o culto de ontem foi maravilhoso. Amém. Bom saber que vocês assistiram, participaram, né? Tem gente até falando assim que podia ser toda semana. Orem. Uai. Né? Uai, agora você tá falando igual mineirinho. Igual mineiro agora. Mas realmente foi profético. Aliás, tem sido, né? Tem sido palavras proféticas, abençoadas. A gente tem colocado aqui, tem colocado no YouTube também. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se inscreva para a gente poder conseguir transmitir ao vivo. E Deus tem feito grandes coisas. Amanhã, já vou deixar aqui. Amanhã, às 20 horas, no Zoom, vai ter uma aula super especial sobre os princípios de Esther, do livro de Esther, desse mês de Adar, porque já que é um mês profético, é o mês de Adar, e uma das direções para o mês de Adar é a leitura do livro de Esther. Então, se você nunca leu, ou se você já leu, todo ano você tem que ler esse livro, porque tem muitas revelações, né? Tem muitos princípios por detrás da letra. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você, vai falar ao seu coração, vai trazer revelação, né, inspiração e direção para esse tempo. Amém. Amém. Então amanhã às 20 horas tem aula, e amanhã é terça-feira duplamente abençoada. Amém? Então amanhã 7h07, Café com Princípios, e às 20 horas, escoladeprincípios.com. Eu vou confessar algo para vocês. Amém. Amém. Esse ano é o ano da sua transformação. Sim. Porque esse ano você vai aprender de Bíblia, que você não aprendeu na sua vida inteira. Amém. Se você nos acompanhar, estar conosco, todas as programações, nas lives, nas aulas, em todas as ministrações, você vai voar. Você vai ver o seu testemunho daqui uns dias. Sua vida não vai ser mais não a vai mesma. ser mais a mesma. Amém? Vamos para a palavra 7:11. Uau! Precisa acelerar agora. Não, brincadeira, muito devagar. Calma. Ó, Ele já tomou 2 cafés. nós estamos seguindo um cronograma, né? Direcionado por Deus, com base na nossa leitura semanal, né? Do Café com Princípios, e trazendo alguns princípios baseados na leitura diária, que é nosso compromisso que nós fizemos, né, com um grupo de pessoas para fazermos a leitura bíblica anual por princípio da Bíblia inteira. Então as lives são baseadas nesse material que nós enviamos nos grupos. É o Jornada, né? Jornada da leitura bíblica. Leitura bíblica, messiânica, né? Se você não tiver material, peça que a gente vai te enviar. E hoje a nossa leitura, ela está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no capítulo 6. E aqui nós vamos falar do barco ao fundamento, porque tem várias histórias. Nós vamos falar sobre chamado e nós vamos falar sobre identidade e governo. Pastor, tudo isso, porque o texto é muito rico, tem muitos princípios. Às vezes a gente fala assim,
Ah, mas será que eu vou tirar só uns 3, 4, 5 princípios? Mas não tem jeito. A gente começa a ler, Deus vai mostrando pra gente, nós vamos anotando. E aí, é igual ontem. Ontem o Jairo falou pra mim, não, divide em 2 partes. Fala uma parte hoje, a parte no próximo culto. Eu falei, não, nós vamos entregar tudo. Nós queremos entregar tudo, não tem como deixar pra depois. Foi tremendo. Não deixe pra depois o que você pode fazer hoje. Então, esses 2 capítulos, né, de Lucas 5 e 6, eles não são apenas narrativas, nós estamos falando aqui de um mapa espiritual, é algo muito espiritual. Lucas 5, ele revela o chamado e uma transição de identidade, e aqui nós estamos falando do chamado de Pedro, e Lucas 6 revela a cultura que sustenta esse chamado, e aqui nós estamos falando da cultura do reino dos céus. Então, Lucas 5, nós estamos falando de ativação, e em Lucas 6, nós estamos falando de uma estruturação, que é a estrutura para manter firme essa ativação. Então, Deus, ele não apenas ele quer te usar, Deus, ele quer te transformar. Esse é o propósito, é transformação. Amém. Deus, ele deseja e quer transformação, ele quer transformar sua vida, transformar seu casamento, transformar sua família, transformar todas as realidades da sua vida. E nós já entramos então aqui no capítulo 5 de Lucas, que fala do barco, que fala de rede e que fala de identidade. Eu não vou ler o capítulo, porque não dá para ler, né? A leitura você faz. A leitura você faz. Que é a leitura de hoje. Inclusive, vou te dar uma dica. Inclusive, seria mais proveitoso para você fazer a leitura antes da live. Porque se você fizer a leitura antes da live, quando você vier para a live, você já tem uma base. E aí sim os princípios vão fazer ainda mais sentido para você. Às vezes você faz na hora de dormir, né? Ou antes de deitar. Faz na hora de dormir, na hora de dormir. Acorda, já vê a live e já... Eu prefiro de manhã. Mas enfim, fica a dica, tá? Aí você vai ficar, aí você escolhe qual dica que você quer ficar, tá? É que eu gosto de ler à noite, ele gosta de ler de manhã. De manhã. Ele acorda 4 horas da manhã, aí vai ler. Vai. Então aqui, ó, o que a Bíblia diz agora nesse início do capítulo 5 de Lucas? Pedro, ele havia pescado a noite inteira e ele não tinha pegado nenhum peixe. Ele não pegou nada. E aí Pedro, ele chega na praia e aí nós temos um pescador profissional com as redes vazias, um pescador que pescou a noite inteira, cansado e muito mais, frustrado. Porque aquilo ali era a empresa dele, aquilo ali era o negócio dele. Ele dependia da pesca e de cada peixe. E de repente ele se vê nessa situação. E é exatamente nesse cenário que Jesus aparece. E aí Jesus, ele entra no barco. E aí Jesus usa o barco de Pedro. E depois de Pedro disponibilizar aquilo que ele tinha de mais importante, que era o seu barco, que era da onde ele tirava o sustento, não só para ele, para sua família, mas para muitas famílias, porque ele tinha um negócio. Ele entrega para Jesus. Ele cede para Jesus. Olha que importante é isso. Gente, Deus, ele não quer entrar só na nossa vida pessoal. Ele quer entrar na nossa vida profissional. Deus, ele não está aqui, Jesus, não é só para entrar na sua vida, no seu casamento e dentro da sua casa, da sua família. Ele quer fazer parte de todas as áreas da sua vida, inclusive dos seus negócios. Amém. Inclusive da sua empresa. Amém. Porque se você não entendeu o propósito aqui, é Jesus falando para Pedro assim, ó, se você me entregar, eu vou fazer parte disso com você. Por isso que princípio é princípio em todas as áreas. O princípio é princípio na minha vida, no meu casamento, na minha família e na minha empresa. O princípio não tem a ver com CPF, ele tem a ver com tudo. É CPF, é CNPJ, é todas as áreas da nossa vida. E aí Pedro entrega a empresa dele para Jesus. Só que uma empresa que não estava indo muito bem das pernas. Agora você imagina se você entregar uma empresa que já está indo tudo bem. O que Deus pode fazer? E aí de repente Jesus vira para ele aqui em Lucas 5,4 e diz assim, ó, faze-te largo e lançai as redes.
Faze-te largo, para você. O que significa? Tradução. Qual que é a tradução? Águas mais profundas. Pega o barco de novo e vamos para as águas mais profundas. Faz-te largo, fala de desafios maiores. Por isso que eu te falei, acabei de te falar, que Deus, ele lança desafios. Ele quer mais profundidade. Amém. Por isso que não é só entregar a sua vida. Deus, ele quer todas as áreas da sua vida. Ele quer agir e operar. E ele quer usar tudo aquilo que você tem como recurso para a expansão do reino dos céus aqui na terra. Glória a Deus. E aí Jesus, ele chega para Pedro e fala assim, ó, vamos para as águas profundas, vou te dar um desafio ainda maior. E naturalmente isso não fazia sentido. Por quê? Porque Pedro era um pescador experiente. Jesus, ele era um carpinteiro. Como que um carpinteiro pode falar para um pescador o que ele tem que fazer? São profissões diferentes. Só né? que Pedro, ele tinha acabado de ver Jesus pregando, de ver Jesus ministrando. E aí, olha o que Pedro responde. Sobre a tua palavra lançarei as redes. Amém. Gente, é a palavra de Deus. Enquanto você resistir à palavra de Deus, enquanto você quiser adaptar a palavra à sua realidade, enquanto você quiser fazer do seu jeito, você não vai experimentar do poder sobrenatural da palavra na sua vida. Porque eu não me adapto à palavra, eu que tenho que me adaptar à palavra. Está escrito, eu vou fazer. Está escrito, eu vou obedecer. Esse é o princípio. Eu me disponho, Senhor, a fazer a tua vontade. Olha o que Pedro fala. Sobre a tua palavra lançarei as redes. E aqui está o primeiro princípio. Qual que é o primeiro princípio? Milagres começam quando a obediência vence a experiência. Não é porque você estudou, não é porque você é inteligente, não é porque você é capacitado, não é porque você sempre fez a mesma coisa do mesmo jeito e deu certo, que é isso que Deus tem para a sua vida como propósito. Porque agora, como corpo de Cristo, como filho de Deus, com o entendimento que existe um Pai, que eu tenho que prestar contas de tudo aquilo que Ele colocou nas minhas mãos para administrar, a começar dos meus pensamentos e dos meus sentimentos, dentro da minha casa, nas minhas finanças, no meu trabalho, na minha empresa. É isso que Deus está pedindo de nós nessa manhã, nessa semana. Obediência. Não é a sua capacidade, a sua capacitação, mas é a sua disposição em obedecer aquilo que está escrito. Porque até quando o nosso coração vai ficar endurecido e falar assim, Deus, espera mais um pouco. Olha só, quando a palavra entra no barco, o fracasso perde a autoridade. Quando a palavra entrar na sua vida, tem muita coisa que está exercendo autoridade na sua vida. Tem muitos pensamentos e sentimentos que estão exercendo autoridade na sua vida. Porque ainda você está se apoiando em você mesmo. Mas a palavra de Deus quer fazer a diferença na sua vida. Amém. Talvez você esteja lavando as suas redes hoje. Mas Jesus, Ele já entrou no seu barco. Amém. E quando Jesus entra no nosso barco, entra na nossa vida, a estação, ela tem que mudar, ela vai mudar. Amém. Entenda, Deus, Ele está te pedindo é tudo. Ele não está te pedindo um pouco, um percentual, um pouquinho de cada vez. Não tem meio termo. Jesus, Ele pediu o barco todo. E Pedro falou, toma, é tudo seu. Jesus entra no barco, Ele começa a ensinar. E aí o barco, ele deixa de ser uma ferramenta de trabalho e se torna um altar para a manifestação da glória de Deus. Amém. Uau! Segundo princípio, o que você entrega para Jesus se transforma em púlpito, lugar da manifestação dos céus na terra. Sua empresa, sua casa, seu ministério, a sua vida comum, tudo pode virar uma plataforma para a glória de Deus. Uma plataforma de glória. Uau, tô arrepiada. Uau, é isso. Meu Deus. Uau. Quando o milagre acontece, aí Pedro se revela.
E olha o que ele fala para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. Ele não celebrou, ele se rendeu. Quantos milagres que já aconteceu na sua vida, quantas respostas que Deus já te deu, quantas bênçãos que Deus já te proporcionou, e ainda você não se rendeu a Ele. Pedro não celebrou, ele se rendeu. Porque quando a glória de Deus se manifesta, a primeira coisa que cai é o nosso ego, é a nossa soberba, é o nosso orgulho. Olha o que Jesus declara quando Pedro se rende: de agora em diante será pescador de homens. Sabe qual que é o terceiro princípio? O encontro com Jesus redefine a sua identidade. Amém. Você precisa abrir mão da sua velha identidade, da maneira que você agia e operava, da sua velha mentalidade de agir por aquilo que você acha que é certo, daquilo que você acha que é bom para você. Gente, não existe mais tempo para a gente ficar negociando princípios. Ou você vai entregar o seu barco, ou você não entrega. O barco é meu, eu faço o que eu quiser. Mas Jesus está te pedindo para você se render totalmente à sua vontade. E aqui nós temos um Pedro, uma mudança de identidade. Ele não apenas mudou de lugar, mas mudou de identidade, de pescador de peixe para pescador de homens. Amém. Uau! Amém. Aleluia. Olha, vamos continuar a história. E a Bíblia diz que eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Vou te falar uma coisa. Eles não deixaram porque eles eram pobres. Porque às vezes você pensa, mas não tinha nada. Tinha. Eles tinham uma empresa. Eles não deixaram porque era pobre. Sabe por que eles deixaram? Porque eles encontraram algo muito melhor. Amém. Eles encontraram algo maior. Amém. E você precisa entender isso. Porque só quando nós encontramos algo maior, que nós entendemos que Deus é maior do que todas as coisas, que nós vamos conseguir abrir mão daquilo que a gente acha que é melhor e maior para nós. Enquanto você não abrir mão, você está falando assim: isso aqui é mais importante para mim, isso aqui é maior do que Deus para mim. Deus está provando os nossos corações. Qual que é o quarto princípio? Quem encontra propósito não negocia com o passado. O chamado exige ruptura, ruptura do velho homem. Depois nós vamos ver, olha que coisa linda, é tanta coisa que tem no Lucas 5 e 6, que a gente fica maravilhado. Aí depois já entra, depois do chamado de Pedro, aí ele já entra, já o ministério de Jesus acontecendo, e aí nós vemos um paralítico sendo descido pelo teto. Essa história é linda. Olha que lindo! Maravilhosa. E o que você percebe dessa história? Ele não chegou sozinho. E aqui nós temos o quinto princípio. Eu amo. As suas alianças determinam a sua cura. Uau, repete. As suas alianças determinam a sua cura. Amém. Quem são as pessoas que você tem escolhido para andar junto? Amém. Igual esses dias eu falei na reunião de homens, que quando um cai, o outro levanta. E como que você vai andar do lado de uma pessoa que só cai, que só tropeça? Como que você vai pedir ajuda para alguém no seu casamento, sendo que o casamento daquela pessoa está tudo bagunçado? Como que você vai pedir ajuda para uma pessoa, que você está andando do lado de uma pessoa, sabe, que só passa por... eu não vou aqui, nós não estamos julgando, mas eu quero que você entenda. Nós não estamos aqui para julgar, apontar dedo de ninguém, mas você precisa rever quem que está andando do seu lado, porque suas alianças determinam a sua cura. Então tenha ao seu lado quem te leva para Jesus, amém, não quem te afasta dele. Amém. Porque quando a fé sobe, o milagre desce. Amém. Isso depende de quem está do nosso lado. Amém. Aí Jesus termina o capítulo, olha só, falando sobre o quê? Sobre o vinho novo e odres novos. E qual que é o sexto princípio? Nova estação exige uma nova estrutura. Não tem como Deus fazer algo novo enquanto você segurar o velho. Não tem como Deus te entregar algo novo enquanto você ficar segurando coisas velhas. Isso vai falar de ambiente, de pessoas. Mentalidade. É mentalidade. Se Deus está liberando algo novo,
É porque ele está te exigindo de você maturidade, responsabilidade, obediência. Até que ponto você está disposto a obedecer? E às vezes, olha o que veio para mim, não é o de hoje, mas olha para você ver o que veio agora que o Espírito Santo falou comigo. É igual aquele jovem rico que chegou, e aí ele chegou já falando dos mandamentos. Nossa, Jesus, que isso? Você conhece a palavra? Muito bem, esses mandamentos. É isso mesmo, amar a Deus, amar o próximo, tal. Olha só, já sabe a palavra. Aí Jesus falou, mas o que eu posso fazer a mais? Eu quero algo além. Aí Jesus fala assim, ó, vai e vende tudo e doa. E me segue. E aí o que ele fez? Deu as costas e foi embora triste. Por quê? Porque ele tinha muitos bens e ele não quis abrir mão dos bens materiais e passageiros para seguir Jesus por algo que era eterno. Porque muitas vezes é muito difícil a gente mensurar que aquilo que Deus tem para nós faz parte do eterno, da eternidade e de coisas não palpáveis. Então é difícil a gente abrir mão muitas vezes de coisas materiais para entender aquilo que Ele tem para oferecer para nós, para o mundo vindouro. Mas nós precisamos entender que tudo é espiritual, porque aquele homem, ele escolheu as coisas desse mundo. Eu teria escolhido Jesus. Agora você imagina, porque aqueles que seguiram Jesus, que foram os 12, que abriram mão da empresa, do barco, de tudo, para seguir Jesus, olha o privilégio que eles tiveram. Os 12 apóstolos, as 12 portas que entram para Jerusalém, com o nome deles, e por aí vai. São assentados junto com Deus. Mas nem vou entrar nesse mérito só para a gente entender quais são suas escolhas, o que você está escolhendo, o que é prioridade na sua vida. E aí a gente já entra dentro de Lucas 6 para finalizar. Uma cultura, a cultura do reino, para que sustenta o nosso chamado. Agora Jesus ele vai subir de nível. Por quê? Porque se lá em Lucas 5 nós estamos falando de milagre, agora aqui em Lucas 6 nós estamos falando de caráter. Amém. Antes de escolher os 12, Jesus ele passa a noite inteira orando. Qual que é o 7º princípio? Decisões públicas precisam nascer no secreto. Quantas vezes que eu vejo pessoas errando porque agem no impulso, não ora, não jejua, não pergunta a direção de Deus, acha que é isso. Deixa eu te falar, nem tudo que é bom aos olhos vem de Deus, tá? Porque pode gerar morte, é igual a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela produzia, o fruto era bom, mas produzia morte. E aqui Deus está nos ensinando o poder da oração. Uma noite de oração, uma oração evita anos de arrependimento. Uma oração. E aí vem, Jesus começa a ensinar sobre o Sermão do Monte, sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram. Aí ele começa a falar. Aí a gente percebe que o reino, ele é contra a cultura. Ele vai contra tudo aquilo que nós aprendemos. Qual que é o 8º princípio? Deus chama bem-aventurado quem o sistema chama de derrotado. Deus chama bem-aventurado aquele que o sistema chama de derrotado. E tem tudo a ver com o mês de Adar, né? Deus troca a sorte, né? Ele muda a sorte. Muda o decreto de maldição, de morte, para poder abençoar. E aqui, gente, Deus. não é algo literal. Uau. Porque às vezes você acha assim, eu preciso ser pobre. Não. Aqui a revelação disso aqui é sobre dependência. Sobre o coração. O reino honra dependência. Até que ponto eu creio, ao ponto de confiar e de entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou nas mãos de Deus para declarar que a minha dependência está totalmente no Senhor. É isso. E ele continua, amai os vossos inimigos. Tá vendo que não é algo emocional? É sobre maturidade, discernimento, é sobre ter governo espiritual. 9º princípio, você vence quando não reage na mesma dimensão. Não desce o nível. Quantas vezes eu tenho aconselhado pessoas? Gente, quantas vezes o inimigo, ele coloca situações para tentar fazer você descer. Não desce o nível. É eles que têm que subir. Eles têm que subir. Mantém o seu nível, vai indo. Amém. Porque quem Deus chamou vai caminhar com você, vai andar com você, vai crescer com você. Amém.
Não dá para perder tempo descendo a escada toda hora. Cansa, né? Olha só. Por quê? Porque filhos se parecem com o pai. Amém. Principalmente na reação. Por isso que nós sempre falamos assim, ó. Antes de você falar, antes de você fazer, pensa. O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Essa tem que ser a pergunta. Essa tem que ser a pergunta. Para basear a sua reação. Amém. E aí Jesus continua, para a gente finalizar. À medida que medirdes. À medida que medirdes, vos medirão. 10º princípio. O que flui de você define o que flui para você. Amém. Amém. O que flui de você define o que flui para você. A sua colheita é do tamanho da sua medida. Entende? E não é só nesse mundo não. Principalmente no vindouro. Principalmente nas coisas espirituais e nos princípios. E aí ele finaliza falando da casa construída sobre a rocha. Uma das histórias mais lindas, né? E aí nós temos uma tempestade que veio para 2 casas, mas só uma permaneceu. Qual que é o princípio? 10º princípio e último princípio. 11º princípio, último princípio. A tempestade, ela não destrói a casa, ela revela o fundamento. A tempestade é para revelar a luta, o desafio, a dificuldade que você está passando. As crises é para revelar o seu fundamento. Em quem você está fundamentado. Em quem você está fundamentado. Quem você confia. Porque esse fundamento invisível, que muitas vezes ninguém vê, é o que sustenta a vitória visível. Por isso que nós não podemos nos basear pelas emoções. Porque a árvore, ela é conhecida pelo fruto. É pelo fruto. É pelo fundamento. Para concluir, então Lucas 5, ele ativa seu chamado. Mas Lucas 6, ele testa a sua estrutura e o seu fundamento. Lucas 5 muda quem você é. Mas Lucas 6 muda como você vive. E aqui nós estamos falando de prática. Deus não está levantando apenas pessoas que pescam milagres. Ele está levantando pessoas e casas e famílias que suportam uma tempestade. Porque é isso que está por vir. Nós estamos só olhando para a bênção, nós estamos só olhando para o milagre, nós estamos só olhando para a vitória. Mas deixa eu te falar, nós estamos em tempos que precedem tempestades. E como que está o seu fundamento? Porque é isso. Deus está levantando pessoas, famílias, Amém, que suportam as tempestades. Não é só sobre milagre, não é sobre bênção, não é só sobre vitória. Isso tudo Deus quer fazer na sua vida, assim como Ele fez na vida de tantos. Mas é sobre o seu fundamento, é sobre aquilo que Deus está te preparando para suportar. Amém? Amém. Vamos finalizar? Amém. Vamos orar? Amém. Segunda-feira, segundo dia da Amém. semana. Amém. Senhor, nós estamos aqui hoje, nessa manhã de segunda-feira, Amém. e nós entregamos o nosso barco, Amém. a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, nossa família, nosso casamento, nossa empresa, nosso trabalho. Deus, o barco fala de tudo que nós temos. É aquilo que muitas vezes nós colocamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Mas nós entendemos que a nossa confiança, a nossa fé e esperança tem que ser colocado no Senhor. Amém, Pai. Por isso nós te entregamos agora as nossas redes vazias. Nós te entregamos os nossos medos, as nossas limitações. E sobre a tua palavra, Amém. nós lançamos a nossa rede. Amém. Por isso transforma a nossa rotina em altar da manifestação da tua glória. Redefine, ó Deus, com base nessa palavra, a nossa identidade. Amém. E tira de nós, e corta de nós, tudo aquilo que precisa ser deixado para trás. Sim, Pai. Nos dá e faz de nós novos odres para suportar o vinho novo que o Senhor quer derramar na nossa vida. Nos ensina a orar antes de decidir, a amar antes de reagir diante das circunstâncias. Amém, Pai. E principalmente a construir sobre a rocha que é Cristo. Amém.
Que o nosso chamado seja firme. Que o nosso caráter seja firme. Em nome de Cristo. E que nenhuma tempestade nos derrube. Amém. Forme em nós uma geração fundamentada na tua palavra, fundamentada em Cristo Jesus, Amém. mas mais do que fundamentada no conhecimento, uma geração que pratica esse conhecimento, Amém. que coloca em prática a tua palavra, Amém. nos capacita para esse dia, para essa semana. Amém. Nós consagramos a nossa semana, que seja uma semana realmente de direcionamento, que seja uma semana de fundamento, de fé, de convicção, de certeza do nosso chamado, da nossa identidade, do destino e principalmente do propósito que o Senhor tem nos chamado para esse tempo, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Só um recado. Recado. Amanhã, terça-feira, amanhã 7h07, De amanhã manhã. dupla bênção. E amanhã à noite, às 20 horas, Teremos nós uma vamos, aula especial. sobre Esther, sobre o Purim. Nós já vamos começar a falar, porque na segunda Você que é vem o nosso Purim, convidado especial. Sim. Nós vamos abrir a aula de amanhã para todo mundo. Vai. porque aí vai ser um tempo profético para você entender os princípios de Esther, da palavra. Vai ser no Zoom, tá? Vai ser pelo Zoom, a gente vai mandar o link. Se você quiser receber o link, é só pedir que a gente te envia. Então amanhã vai ser uma aula muito especial, amanhã à noite. Não percam, tá bom? E Deus te abençoe. amém. E hoje à noite tem reunião para quem é de Balneário, tem reunião Presencial. de mulheres E de comigo homens. e de homens com ele. Amém? Se você quiser participar, me chama. Amém. Você é bem-vindo. Até mais tarde e até amanhã, terça-feira, duplamente abençoada. Que Deus Deus te abençoe. abençoe.